Não só a eclipse que está acontecendo agora, neste momento, que todos nós estamos passando um pouquinho, tendo um pouquinho ou não de influências, mas vamos falar de um modo geral da eclipse, porque as eclipses, né, como eu falei para vocês nos posts, são fenômenos normais hoje, ontem, há milhares de anos, desde que o mundo é mundo, né? Mesmo que na época, né, da antiguidade, as pessoas viam as eclipses com um certo temor, né? Não tanto que nem hoje, mas também agora hoje começou-se, né? Vamos dizer assim, se começou a ver as eclipses com certo pavor, né? Muitas vezes associadas a sensacionalismos, né? A formas de ver que eu diria que não seriam tão corretas assim, né? Demonstrar, né? Até porque, deixa eu arrumar aqui minha luz, até porque nós somos agora pessoas bem mais, vamos dizer assim, desenvolvidas, e nós vamos entendendo, né, que todos os acontecimentos no universo, na nossa vida, são acontecimentos necessários, querendo ou não, né? Eclipses que refletem, que todos nós estamos falando, claro, isso a partir da premissa, né, que todos vocês já sabem, né, das leis da natureza. Assim como está em cima, está embaixo, né? Assim como está embaixo, está em cima, assim como está dentro, está fora. Então, nós não podemos fugir dessas leis. Essas leis não foram feitas por nós humanos, né? Mas são as leis do universo, né? Desde o micro, macrocosmo. E a astrologia, ela é perfeita, né? Para nos explicar, para fazer com que nós entendamos esses fenômenos, né? Então, as eclipses não é diferente de qualquer fenômeno que está ocorrendo no céu. Claro que elas marcam momentos, né? Como estamos sendo marcados nesse momento, marcam acontecimentos fortes. Essa eclipse não dá para dizer, não dá para negar que não é que é uma eclipse que não afeta, que não nos afeta. Afeta a mim, afeta você, afeta qualquer pessoa. Só que bem diferente, né? Quando nós temos consciência, né, de que de princípios universais, né? De princípios universais que nós temos. Por exemplo, aqui nós estamos vendo, né, uma imagem de uma eclipse, né, onde a gente vê o escuro, né? Aqui dentro parece, né? Quando vocês olham, o que vocês acham que parece essa imagem? Antes de eu continuar, eu acho bem importante vocês começarem a refletir, a pensar, a analisar tudo que vocês veem, assistem, né, na rede. Porque quando nós começamos a pensar mais, a refletir, a ver as imagens, ver o que ela nos toca, se nos toca legal ou não,
É muito legal isso. Por quê? Porque nós começamos a desenvolver um certo discernimento, né? Um certo discernimento daquilo que nós gostamos ou não, nos faz bem ou não, né? Voltando a evidenciar aqui, né? Quem não pensa igual, paciência, mas eu preciso passar aqui a minha prática astrológica também, que isso faz parte da prática astrológica, ainda mais no sentido de desenvolver o livre-arbítrio, desenvolver o livre pensamento, desenvolver o livre discernimento. E a astrologia também é um ensinamento, é um saber que precisa provocar isso, né? Não só nós acatarmos tudo, mas nós termos esse crivo, né, de saber, pô, isso é legal, isso não é, aquela pessoa está falando a verdade, não está falando a verdade, aquela pessoa, aquele profissional, ele quer só fazer sensacionalismo para vender, essas coisas, sabe, que são bem importantes para a gente. Então, a imagem aqui, voltando ao eclipse, a imagem que eu coloquei para vocês aqui, fala de sombra e luz, né? Que é um tema muito importante na astrologia, né? E mais ainda na eclipse, né? Então, nós vemos aqui um eclipse solar, né? Onde a Lua faz sombra, né, para o Sol, e nós sentimos isso na Terra, né? E o que é Lua, o que é Sol, perdão, o que é luz e o que é sombra, primeiro, né? São princípios que nós precisamos analisar e ver quando a gente fala de eclipses, né? O que é luz? O que é escuridão, né? Porque se nós formos ver na história, né, astronômica, né, que estudos científicos nos trazem, e fazer um paralelo com histórias que vão além da ciência, né, mas que são estudos muito que nós estudamos, né, nessas áreas, essas áreas que estudam muito estudos antigos milenares, como a astrologia e outros. Nós vamos ver nessa história passada, muito passada, né, muito milenar, desde que o mundo é mundo, né, e entre as histórias mitológicas aí, né, arquetípicas, né, que arquetípico está falando disso, de um arquétipo, de um padrão que se tem desde que o mundo é mundo, né? No caso, a gente fala muito das personalidades dos signos, que todos nós temos, por isso que é um arquétipo, é um padrão. Então, voltando, essas histórias milenares contam sobre a criação do universo, né? E o universo, quando foi criado, vamos dizer assim, o que a gente sabe, né? Seja na ciência ou na não ciência, vamos dizer assim, que não é comprovado cientificamente, nosso método científico, fala de sombra e luz, né? A ciência, ela nomeia a sombra com outros nomes, né? Buraco negro, e aí vai. Mas é sombra, né? É o que não tem luz, é escuridão. Então, essa história fala que primeiro houve, até as histórias mitológicas, nas histórias da Bíblia, né? Que primeiro houve
tinha sombra, só escuridão, e que depois veio a luz, né? Então, nessa introdução, né, do que é sombra e o que é luz, que é muito importante a gente saber, para que a gente possa olhar as eclipses de outra forma, né? Não se amedrontar com as eclipses, não ficar apavorado, sem saber o que fazer, e nem mesmo entrando em contato com o que você, a própria pessoa, ou eu aqui, sentimos na realidade com a vinda de uma eclipse, né? Então, nessa história se conta, né, que primeiro era sombra e que depois veio a luz, né? Então, significando o quê? Que sombra é o que a gente não enxerga, o que a gente não tem consciência, o que não temos ciência, o que nós não sabemos, seja sobre que assunto for, e nós estamos falando da criação do universo, né? Que até agora os cientistas, né, se a gente for ver programas sobre astronomia, né, sobre o conhecimento astronômico e a história toda, e o estudo que se faz, até agora eles não conseguiram decifrar essa escuridão, né, que nós chamamos, né, de feminino, né, na nossa linha de estudo, né? Você que é terapeuta, que estuda a psicologia transpessoal, que estuda tudo que é além da mente, que é o espiritual, que é o escuro, é o que ninguém sabe, é o que ninguém ainda domina, vamos dizer assim, né? Se a gente pode falar. Então, esse escuro, ele é chamado de feminino, né? Dentro do nosso conhecimento e dentro das histórias arquetípicas, das histórias milenares, de povos que já conhecem isso há muito tempo, né? Índia, toda aquela região já sabe disso, né? Que é uma área, é um assunto que é um mistério, né? Por isso o medo da escuridão, o medo de uma eclipse, o medo de quando nós não temos, a gente não enxerga, né? É a mesma coisa, tá? Tudo se resume ao desconhecido, né? Por quê? Porque a luz, o que a gente enxerga, é como se nós tivéssemos um controle sobre isso. E até a gente tem, né? Mal sabendo ainda, porque nós estamos engatinhando no autoconhecimento, mas voltando à ciência, que a gente não pode, essa ciência comprovada, a gente não pode deixar de lado, que também é importante. Nós sabemos, através das leis da física, que tudo que a gente olha é aquela história do sujeito e do objeto, né? Tudo que nós olhamos, nós emitimos uma força pensamento, vamos dizer assim, não que seja com esse nome, eu estou colocando para ficar fácil o nosso entendimento, né? E a gente exerce influi sobre aquele objeto, nós somos o sujeito, né? Porque nós olhamos, nós enxergamos, né? Então, sempre quando nós temos ciência ou consciência, que é a mesma coisa, porque isso eu sempre faço um paralelo, né? E coloco sinônimo, porque para mim falavam muito essa história de consciência, eu não conseguia entender o que era. Hoje eu sei que é quando eu sei, mesmo que eu não enxergue com os olhos físicos. Então, voltando, a luz, né, que eu enxergo com os olhos físicos e que eu sei que eu exerço um certo grau de influência, é tranquilo. E aí é sem a eclipse, né?
A gente vai focar só na eclipse, né? Falando um pouquinho dela hoje. Então, quando não tem luz, quando essa luz se apaga, por mais que seja pouco tempo, né? Que a eclipse acontece, né? Ou a total, essa híbrida que falam, né? A total e a anelar junto. Há um certo temor, isso já é arquetípico, isso já é padrão, né? Porque sim, a ciência fala que isso existia porque nós não tínhamos conhecimento da astronomia. Só que, tudo bem, astronomia é uma coisa, ela estuda a parte física dos astros, por isso que há confusão. A astrologia, ela vai estudar o significado disso, né? As metáforas, o paralelo que a gente faz com o simbolismo disso, não com exatamente com o que está ocorrendo no físico, ok? Além de exercer uma energia sobre isso. Eu não vou entrar nessa parte agora. Então, o que ocorre? Quando nós não temos luz, né? Quando nós não enxergamos, é como se a gente ficasse cego na eclipse, né? A gente fica parcialmente cego, né? E quando a gente fica cego, tá? Estou fazendo esse paralelo para a gente entender aqui na prática, no nosso dia a dia. Se nós não temos um autoconhecimento e nós não conhecemos o nosso outro eu, de novo, eu estou falando bem de forma prática, tá? Para a gente conseguir entender. Se a gente não conhece o nosso outro eu, né? Que para nós na astrologia se chama lua, né? Nós ficamos não sabendo lidar com os nossos sentimentos, emoções, percepções que nós temos no escuro, como se não houvesse luz. O que acontece? A gente pira com isso, porque se isso é muito forte, essas sensações, eu estou falando de sensibilidade, percepções sensoriais, psiquismo, né? Dá medo. E aí a gente começa a ter reações que são externas no físico, no nosso dia a dia, que podem ser exacerbadas, tá? Isso normal numa eclipse. E eu estou falando não só numa eclipse solar, eu estou falando isso em todas as eclipses, porque vamos simplificar, né? Vamos deixar mais simples esse negócio. Eclipse é escuridão, né? Quando eu estou eclipsada, alguém me eclipsa, estou eclipsada, perdão, é porque alguém tirou a minha luz, né? Alguém ficou na minha frente e é como se eu tivesse me apagado, correto? Então, quando ocorre isso, mexe com o meu ego, com o meu eu, né? Desequilibra o meu eu. Então, é isso que está ocorrendo nesse momento. Eclipse mesmo, ela vai acontecer à 1 da manhã, tá? Ali, o auge da eclipse. Mas, na verdade, às 10 ela começa, tá? Então, o que ocorre? Claro que nós já estamos sentindo os efeitos antes e depois nós vamos sentir. Há muitas correntes que falam que é 3 meses, 6 meses, 1 ano, para frente e para trás, mas não importa. Vamos colocar em torno de 6 meses, tá? Então, a gente sente esses efeitos que eu estava falando, né? E são efeitos de dentro de nós, né? Tudo que a gente não enxerga, mas a gente sente, a gente percebe, né? Que é o nosso outro eu emocional, o nosso outro eu mente, mas não é o eu físico, porque nós estamos ainda muito no eu físico, o eu que eu enxergo,
né? Vocês me enxergam no físico aqui, mas eu tenho outros eus, né? Então, e eu enxergo vocês aí, mas o meu eu emocional, meu eu mental, que pensa e que sente vocês aí. Então, nós precisamos começar a olhar para isso, né? Aprender a olhar com muita seriedade para esse psiquismo, né? Essa parte que não nos ensinaram a olhar, que mostraram que isso é uma educação que nós estamos mudando, vai muito tempo para mudar, né? Porque é aquilo do material forte, do que é matéria, do que eu estou enxergando, do que eu palpo. O resto, não acredite, porque isso não vale, isso é bobagem. A gente pensa que com esse monte de informações na internet, isso já está super conhecido, mas não se enganem, não está não. Isso ainda está muito desacreditado, né? Muito porque existe muito sensacionalismo sobre isso. Então, esse eclipse, ela vem nos trazer, ou as eclipses, eu já falo dessa especificamente, eu acho que tem bastante material por aí sobre isso, né? Mas a eclipse, seja qual for, ela nos traz um contato com o escuro, né? É como se nós precisássemos fechar os olhos e realmente entrar em contato com as nossas dores, né? Com tudo aquilo que mexe dentro da gente, né? Porque até pode ser sim com aquilo que está legal, só que como a gente, com sentimentos bons dentro, só que como a gente nega muito essa parte, que é o sentir, é o pensar, a gente não tem a educação de parar, de entrar em contato, isso vem mais forte e vem meio atravessado, né? Como se fossem emoções abafadas que começam a sair na eclipse. Por que sai? Porque nós precisamos ficar sem luz. É que nem, vamos dar um exemplo aqui, é que nem na prática, né? A pessoa, ela não consegue descansar, né? E hoje nós estamos muito com a internet, nós estamos muito assim, né? A gente tem que fazer uma força, ter uma disciplina bem grande para saber agora é hora de descansar, agora é hora de parar com essa história de trabalhar em casa. Isso ficou muito, muito forte, né? A gente não tem mais uma ordem, uma organização, um autodomínio e autodisciplina. Autodomínio, essa palavra de Áries agora, autodomínio. Nós não temos isso, né? Então, a gente entra em contato com dores e situações dentro de nós que nos faz ver isso. E ver no escuro. Ver no escuro é entrar em contato com... É isso que quer dizer, tá? É isso que eu quero dizer aqui. Ver no escuro, que é bem essa imagem, acho bem linda, que é um olho, né? É tu olhar, ser obrigado. É por isso que é chatinho a eclipse nesse sentido. É como se ela nos obrigasse, colocasse uma venda nos nossos olhos e nos obrigasse a olhar para nós. Por quê? Olhar aquela parte em nós que se chama sentimento e pensamento, porque nós não olhamos, né? Nós olhamos para aquilo que está fora e principalmente para tudo que é o valor material. Não aqui fazendo, não sendo hipócrita, né? Porque eu adoro dinheiro, adoro tudo, conforto, tudo isso. Mas o que a astrologia ou o céu
né, com as eclipses, está nos chamando a atenção. É para esse exagero, ainda mais que nós estamos falando da eclipse solar de agora, né? Nós estamos com Júpiter junto ao Sol, né? Ali junto com os planetas da eclipse, né? Claro, fora a Lua e os luminares Lua e Sol. Então, o que acontece? Isso está potencializado. E como a eclipse, falar um pouquinho da eclipse agora, tá? Que eu aviso para vocês, para não dar confusão. Como a eclipse, nessa eclipse solar, sempre a lua nova, tá, gente? Eclipse lunar é lua cheia, é o contrário, tá? Então, a eclipse solar em Áries, agora que nós estamos vivendo, né? Tá entrando na lua nova, né? De amanhã, né? Agora de madrugada. Ela está falando, é essa que está com Júpiter ali, potencializando. Lembrando, Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. E isso eu tenho que falar para vocês, né? Fala-se muito que Júpiter é um planeta dentro do nosso mapa, né? Porque ele lembra, é o significado que a gente vê em astrologia, é a metáfora, não é ali a estrutura física do planeta. Mas tem a ver, porque Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Então, ele é o fermento do zodíaco. Tudo que ele encosta, onde ele está na área da vida, no signo que ele está, e agora ele está em Áries, né? E ele está ali juntinho com essa eclipse toda, né? Então, ele está aumentando tudo. Em Áries, vamos falar um pouquinho. Áries, vocês sabem que é o primeiro signo do zodíaco, que é o signo mais grosso que tem, né? E grosso por quê? Mais denso, tá? Ele não é refinado, entenderam? A vibração dele não é lapidada, né? Ele é forte, por isso que ele é forte, por isso que ele é corajoso, por isso que ele é audacioso, e ele não pensa muito, né? Ele é instintivo, é um bicho, é o nosso bicho, né? É o bicho no sentido da nossa força que nós temos, além da carne, que nos faz, sim, tem a ver com o espiritual, mas mas é no corpo que se sente, né? É no corpo que ele age, né? Então, é aquele vai e não pensa, né? Vai e faz. É isso que ele está dando para nós, essa coragem da gente ir. Só que pessoas que se conhecem, né? Que já estão há algum tempo nesse autoconhecimento, que têm consciência disso. Olha, eu vou falar, lembrem bem disso que eu vou, e observem na prática, tá? Percebam isso. Quando nós temos consciência de qualquer coisa, é como se o céu dissesse para nós, ou Deus, quem acredita em Deus, o Deus personificado, os deuses, seja quem for que você acredita, é como se eles dissessem para nós, né? O céu dissesse para nós, assim, a natureza, ó, já que tu tem consciência, né? Eu não vou precisar chamar tanto a tua atenção para isso, né? Então, no caso agora de Áries, né, com a eclipse solar, lua nova em Áries, está falando sobre chamar atenção para essa. Você sabe que a gente está no período de mudança, né? Há um tempo a gente está falando de mudança. Mudança para quê? E aí entra Áries, que é os inícios. Nós estamos iniciando o ano, né? De 2023 agora. Mudança para tomar consciência de que a nossa vida, ela é responsabilidade nossa, né? O crescer. Deixa eu só colocar aqui o mapa para vocês, tá? Para a gente continuar aqui, só um pouquinho. O mapa da eclipse. Aqui está o mapa da eclipse, tá? Solar. Então, é aqui que está, aqui na área da criança, tá? Da criança, dos aprendizados básicos da criança. Então, e aqui está Áries, aqui está Júpiter,
aqui está a Lua, está o Sol, tá a turma toda aqui, na casa 3, né? Por quê? O que é casa 3, dentro do mapa astral, do seu mapa também, fala da casa de Gêmeos, que tem uma história arquetípica, né? Que vocês devem conhecer do Peter Pan, né? E que, em resumo, é a criança que não quer crescer, o jovem que quer sempre ficar jovem, que representa Gêmeos, né? E ali está Áries. Ali Áries, nessa eclipse, está regendo, né? Está mandando, né? Nessa eclipse solar agora. E ele está dizendo para nós, vai, Áries não manda recado, ele sai, o chifrão vai botando a cabeça, lembrem que é a cabeça, ele põe a cabeça na frente e ele vai quebrando tudo, vai arrebentando tudo, vai cortando tudo, porque é para ir, né? É a hora de começar. E é isso que ele está mexendo com a gente e dizendo, né? Todos nós, vamos agora, porque é agora que nós vamos crescer, né? Não dá para ir para trás, porque se for para trás, morre, entende? Sabe aquelas situações da vida? Eu me lembro bem, eu não sei, vocês devem ter passado por alguma situação que geralmente envolve ou doença ou morte, alguma coisa assim, não é brincadeira. Situações difíceis ou falta de grana, não sei, situações difíceis mesmo, que nós não temos escolha. Que se a gente parar, a gente sabe que a gente vai, que a gente precisa lutar. Sabe aquele momento que tu precisa lutar? E aqui a luta de Áries, que Áries fala, é a coragem de nós tomarmos consciência. Júpiter ele expande a nossa consciência, tá? Ele é muito forte nessa questão espiritual, tá? Então, tomarmos consciência de que nós somos responsáveis por nós, que eu sou de Áries, eu vou ter que brigar por mim, eu vou ter que agir, é uma palavra bem importante aí. Agir, a ação, o impulso é meu. Isso já começou um tempo e vai continuar, tá? Ou seja, resumindo, né, esse eclipse de agora é o passo a ser dado. Se você tem um sonho, se você quer fazer algo, é agora. Vai e faz. Não vai ser facilitado. Não vão passar a mão na cabeça. Seja o que for, seja qual for a oposição, faça isso. Vá, porque não tem como. Se não for, ninguém vai fazer por vocês, né? Para mim, eu estou falando também para mim isso, eu sei disso. Ninguém vai fazer, ninguém vai levar você no colo. Áries é isso. Áries, ele tem uma energia, ele é ogro nesse sentido, né? Ele diz, eu vou e não quero nem saber, entendeu? Não é com jeitinho e tal, ele vai. Então, essa energia, esse momento é para isso, tá? Para que a gente pare de achar que a solução está no outro, né? Vocês estão aqui me ouvindo, eu fico super feliz e eu estou fazendo, né, o que eu acredito e que eu preciso fazer, ninguém vai fazer por mim, né? Eu preciso fazer, vocês querendo ou não, eu preciso fazer isso, tá falando isso para vocês. E eu sei que isso, tanto vocês com a história de vocês, com os desafios de vocês, porque Áries, ele fala muito nisso, nas conquistas, sabe? Eu quero conquistar, eu quero fazer por mim. Por quê? Porque isso mexe com a autoestima, isso agrega autoestima na gente, né? E nós precisamos de autoestima. Nós precisamos dessa autoestima, desse gostar de si. E para que a gente goste de nós,
nós ainda precisamos, né? Eu acredito que daqui a um tempo, não sei quando, nós não vamos precisar, nós ainda precisamos conquistar, né? Ter as nossas conquistas, ir em busca disso, né? Tá? Então, e ter consciência de que o negócio é conosco, não adianta mais culpar ninguém, entende? É isso, essa comunicação, esse simbolismo que está aqui, né? Que uns podem falar de uma forma ou de outra, mais detalhado, mas é isso. Está muito envolvida as relações nessas eclipses, está muito envolvida essa questão material e espiritual. Então, claro que nós sabemos, nós vemos uma educação do dinheiro muito forte. Quem não tem dinheiro não vale nada, né? Está, por mais que está mudando, mas tem muito forte isso. Então, nós viemos mudar isso. O eu sou é muito mais do que eu sou com dinheiro, mas eu sou porque eu sou íntegro ou íntegra, no sentido de que aquilo que eu penso, eu sinto e eu ajo. Isso é integridade nossa, dos eus, das nossas personalidades que nós temos. E isso é o grande jogo desafiador da vida para todos, que tem no mapa representa muito através do nosso ascendente, né? Que é o hoje, é como nós vamos sair daqui, né? A lua, que é o nosso passado, que eu estou falando, que esse eu, que é o eu inconsciente, que pega as emoções, os pensamentos, a mente, né? Que essas eclipses, elas nos obrigam muito a nós entrarmos em contato, e o sol, que é a luz e a consciência, né? O nosso espírito, aquilo que realmente é uma fonte infinita de energia da nossa vida, a nossa vitalidade, né? Não que a lua não seja importante, não que o ascendente não seja importante, mas é a comunhão, a integridade desses três. Por isso, um mapa astral, o mapa natal, o mapa da vida, ele é muito importante, essa leitura, tá? Esse autoconhecimento. E aonde está Áries no seu mapa, porque você tem os 12, volta a dizer, gente, desculpe quem já sabe, mas eu preciso falar, porque tem pessoas ainda que não sabem, pode ser a primeira vez que estão ouvindo isso. Todos nós temos um mapa astral que representa o céu no momento do nascimento, e nós temos os 12 signos dos zodíacos em nós. É como se nós tivéssemos 12 personalidades em nós, e a gente vai tirando, né? À medida que a gente vai indo para uma área da vida, família, trabalho, amigos, relacionamentos, a gente vai tirando. A gente tem essas 12 possibilidades para nós transitarmos nas 12 áreas da vida, que todos nós temos: família, relacionamento, área espiritual, dinheiro, e aí vai, tá? Viagens, estudos, enfim. Então, aonde tem a minha pergunta para vocês, né? E eu cutuco vocês nisso aqui, porque é muito legal vocês saberem disso, né? E o meu trabalho aqui com essas aulas, hoje é com a eclipse, na próxima aula nós vamos entrar em touro, falar de touro, e falar no final, na última aula, de touro no seu mapa. Sempre esse é o modo dos operantes, tá? Que eu estou fazendo. Então, a pergunta é aqui na eclipse: aonde você tem Áries na sua vida? Qual área da vida que você tem Áries? É ali que está mexendo, que está cutucando, né? Para que você dê o primeiro passo, você haja, né? Porque provavelmente ali você precisa agir, né? Seja da forma que for, por isso daí, claro, o mapa é legal, que daí a gente consegue ver enfim, detalhar, destrinchar, né? Porque isso é um grande emaranhado que a gente veio clarear. E ali que está pedindo para que você se responsabilize por você. Seja independente. E a independência é um negócio que não é brincadeira.
A gente acha que é muito legal, é muito fácil, mas não é não, né? A independência, porque nós somos mamíferos, nós nascemos dependentes, né? E a gente está desmamando mesmo que adulto, porque tem várias formas de dependência, né? Então a gente olha muito aí fora as dependências pintadas de vários jeitos, né? Apesar da gente achar que só existe dependência de drogas, de álcool, né? E eu acho que é o que mais fala, né? Mas existe dependências de N situações, de pessoas e, enfim, né? Nas 12 áreas da vida, né? Nós podemos ser dependentes. Normal, todo mundo é, porque todos nós temos lua, temos um passado ali, né? Mas aí, que esse momento, né? Vamos deixar um pouquinho para lá as previsões. Eu sei, não posso dizer para vocês que tudo vai ser maravilhoso. Claro que não, né, gente? A gente olha como está aí o mundo, nós estamos inseridos no mundo. É claro que existe um desequilíbrio, né? Que pode começar com a gente, ou pode começar com os elementos da natureza, mas tudo está interligado, né? Mas qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer por nós primeiro, o eu. Eu posso fazer por mim. Aí sim eu vou poder ajudar o outro, se o outro quiser. Tem essa, né? Geralmente quem quer muito ajudar, o outro não quer. Então, eu posso fazer por mim. Eu posso ser determinada naquilo que o meu espírito quer fazer. Que é aquela vontade do meu sol, sabe? Eu vou vender um pouco aqui, tá, gente? Vou falar para vocês. Me lembrei agora. Eu tenho um curso que está minha página ali no Instagram, na bio do meu Instagram, Marketing da Alma, que é um curso que eu fiz, é um curso pequeno, só para clarear bem esse momento da eclipse, esse momento do ano da Lua, né? Que é um ano que precisa de luz, né? Porque a Lua, ela só reflete a luz do Sol, então nós precisamos olhar para o nosso Sol. E ali, esse curso é o Sol e a inspiração dos 12 signos. Porque quando a gente inspira, a gente traz a energia do nosso signo que a gente nasceu, o nosso signo, aquele sabe que fala. E aí a gente expira a nossa lua, né? Então, e no meio disso, quem medita, quem conhece essa área, né, sabe que nós temos um intervalo onde a gente fica plenamente em equilíbrio, né? Então, é entre o sol, o presente e o passado, né? O futuro e o passado, entre a mãe e o pai, porque nós temos também um conhecimento importantíssimo aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, gente, ó. Esse eclipse solar ou eclipse lunar, ela envolve, se a gente for ver pela astrologia, ela envolve três personagens importantíssimos na nossa vida, né? O pai, a mãe e nós, né? Todo mundo tem um pai ou uma mãe, né? Então, o filho é a Terra, que é o nosso ascendente, no nosso mapa astral, nós temos um signo do ascendente, então esse é o filho, que é nós, né? A mãe, que é a Lua, e o pai, que é o Sol. Então, existe esse joguinho, né, entre esses três, lá em cima, que nós sempre estamos em função, né? Porque tudo começa, vamos dizer, nessa vida, mas a gente nem vai falar antes, né? Mas tudo começa, a referência de feminino é a nossa mãe, a referência de masculino é o pai, porque o grande desafio da vida
né? Isso desde que o mundo é mundo. Nós vamos falar do Sol e da Lua, né? Nós vamos falar do caos, que é a escuridão, que a gente estava no começo falando, e a luz. O desafio da harmonia desses dois, né? Dessa integração, o masculino, que é a luz, né? É a vontade, é a clareza, né? É aquilo que eu sei que, quando eu sei que eu quero, que na maioria das vezes a gente não sabe, por isso que a gente vai fazer mapa astral, né? E aquilo que é o passado, que representa a mãe. Pensem como você vê a sua mãe, e isso tem muito a ver como você vê o seu pai. O passado, que é a mãe, que é o condicionamento. Por isso as dependências. Nós somos condicionados pelo passado, né? Porque isso aqui, a Cibele aqui, ela tá de Cibele agora, né? Mas ela tem alguém aqui dentro que é a minha lua, né? Que não era a Cibele antes, né? Que não tinha essa consciência que a Cibele tem, né? Então, você é a mesma coisa. Então, essa outra Cibele, vamos dizer assim, ou outro nome, vamos dar para a nossa lua, mas que é representada pela mãe, pela minha mãe e pela sua, ela está aqui dentro e ela quer, por exemplo, que tu caminhe assim, né? Correto? Ela quer assim, ó, ela quer que tu vá assim caminhando, né? Reto. Vamos dar um exemplo, né? Não que seja isso, é só um exemplo. Aí hoje tu quer caminhar mais devagar, quer caminhar, dar um passo, parar, que é a tua vontade, que é a tua consciência, né? Às vezes dá uma olhadinha para trás, aí de novo. Mas o teu condicionamento, ele quer que tu vá sempre reto. E aí, como é que fica? Aí fica aquela coisa, né? O corpo para lá e para cá, porque não sabe o que vai fazer. É mais ou menos assim, né? Para a gente entender de uma forma simples. Então, as eclipses, como essa eclipse está acontecendo, tá? E depois, logo, sempre depois de uma eclipse solar, vem uma eclipse lunar, vocês sabem disso, né? Sempre tem uma parceria aí. O que quer? Quer que nós olhe para essa lua, né? Para o que está escuro. No caso do exemplo aqui, eu estou falando da minha mãe, você da sua mãe, né? Dessa inconsciência de quem eu era no passado, né? Que me condiciona a fazer coisas que não me deixam feliz, que me condiciona a estar com pessoas que não me deixam feliz, que me condiciona a estar fazendo um trabalho que não me deixa feliz, que me condiciona estar num lugar que não me deixa feliz. Então, esse Áries dessa eclipse, ele quer que a gente haja, que a gente comece a conquistar o nosso eu de hoje, né? Vamos dizer assim, o nosso sol, né? Para chegar, perdão, é o sol que a gente quer conquistar, tá? Não vou complicar, só vou deixar aí. Então, para isso, ele está dando um empurrão em nós, né? Naquela criança, lembra aquela criança que está na área de gêmeos, que Peter Pan não quer crescer? Por que não quer crescer? Porque ele tem medo de perder a inocência, né? Mas a inocência a gente nunca perde. A gente perde a ingenuidade, que é diferente, né? Então, ele tem medo de perder. Mas daí ele vai com o tempo entendendo, e nós vamos, é isso o entendimento, eu falo muito disso sempre, tá? É entender que tudo tem dois lados. E que nós não podemos ficar sempre a criança. É uma lei, um movimento, por isso Gêmeos, ou Mercúrio, que é a saúde, inclusive, Mercúrio é saúde, né? Que é o aperfeiçoamento de Gêmeos,
que é mostrado pelo signo de Virgem, é o movimento, porque tudo está em movimento. E lá, a história do Peter Pan, ele não quer sair daquele lugar que ele está, ele não quer sair do mundo da aventura dele, né? E ele não quer ter responsabilidade, né? E assumir a sua responsabilidade. Nem que seja assumir a sua responsabilidade de que ele não quer fazer nada. Mas daí ele não vai ter isso, não vai ter aquilo, né? Então a vida dá-lhe, daí ela vai lá e se a gente não vai, ela vai lá e dá um empurrão para a gente. E a gente que é chamada sombra, né? Que a gente tem um bocado de receio da tal da sombra. Que a sombra é isso, a gente não entende que a vida nos traz acontecimentos, né? E aí entra, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, aqui, eu não quero me alongar, só vou falar mais um pouquinho. Aí entra, ó, no mapa da eclipse solar de agora, entra, ó, o amedrontado Plutão, que a gente, eu não vou falar aqui, né? Porque é aquele nomezinho, sabe? Que às vezes eu gosto de chamar e eu falo nas minhas aulas, mas vocês sabem o que é. Aí o Plutão, ele tá, a gente chama de aspectos aqui no mapa, né? Que é como se conversam, ou melhor, como estão de frente, do lado, caminham junto os planetas, porque os planetas estão, né? Nesse caminho celeste que é chamado o zodíaco, que tem os 12 signos, que é como se fosse uma estrada no céu, que o Sol e toda a planetada anda, inclusive a Terra, né? E o Plutão, ele está em quadratura, né? No mapa aqui da eclipse, o mapa é a hora exata onde acontece o eclipse, tá? Então, ele está em quadratura, e quadratura é um quadrado, tá? É as posições, né? Entre eles, tá? Então, que tem posições que são mais legais e outras posições que são perrengues para nós, né? Que falam desafiador, mas é perrengue mesmo. Então, o Plutão, ele representa na nossa vida, né? Aquele passado, sabe? Que fica lá caminhando daquele jeito que a gente não quer mais, né? E aí, então, às vezes a gente quer ir para frente e o passado vem e puxa para trás. Aí Plutão chega junto com Áries, mas na verdade é com Marte, que é seu regente, que está aqui, né? Chega e diz assim, ó, não tem, vamos botar o acontecimento aí para essa pessoa, né? Para esse pessoal aí, para ver se eles andam, porque não dá mais, não dá para ficar aí, né? Não tem como, é uma lei, né? A evolução. Aí o Plutão chega e nos mexe profundamente, por isso que ele é meio temido, porque ele mexe com o nosso status quo, né? Com a nossa comodidade, né? E ele chega e é chamado planeta da transformação. Por que transformação? Ele chega, não é só fazer as coisas de outra forma, tá? Que a gente pode falar da Lua. A Lua são formas, né? Tu faz de outras formas e tal. Por isso que a Lua, representada no passado, representada pela mãe, a mulher, que é as formas, e a gente pode fazer as coisas com o signo da Lua, ele está dizendo que ali tu vai fazer de várias formas aquilo vai mudar. Mas o Plutão, ele está falando de uma forma nova, que eu nunca fiz. Essa é a sacada do Plutão. Para mim, antes na astrologia, me dava muita confusão essa história do Plutão. Nunca consegui entender esse tal do Plutão, e muito menos o Escorpião. Mas aqui nós estamos falando de quê? De uma forma que eu nunca fiz. Por isso que é um planeta chamado na astrologia, junto com Urano e com Netuno, os planetas transpessoais. O que é trans, né? Vai além de uma forma conhecida, né?
transpessoal, né? É além da pessoa, além daquela forma pessoal dela, pessoal. Então, são os planetas, a gente chama geracionais ou espirituais. Então, o Plutão vem, traz um acontecimento e a gente tem que agir de uma forma que a gente não agiu, fazer a coisa da forma que a gente nunca fez, porque é a primeira vez que nós vamos fazer aquilo. São acontecimentos que vêm para a gente para trazer um outro eu, né, que existe em nós, que a gente nem sabe. É uma força, por isso a força representada pela força dos vulcões, tá? Então, são quadraturas que nós temos aqui, né? Que são desafios que a gente chama, que é no desafio que a gente vai para frente. Eu acho que eu vou parar por aqui, tá, gente? Mas eu queria dizer que a mensagem aqui, lembrem, que eu acho bem importante eu deixar aqui para vocês, que qualquer eclipse que há, né, é para nós olharmos, tá, para os nossos sentimentos, pensamentos, emoções, às vezes não tão agradáveis, não tão bonzinhos quanto a gente queria, né? Para que a gente olhe para a gente verdadeiramente, né? Sem máscaras, né? E dizer, eu sou assim mesmo. Vou dar um exemplo, eu sou preguiçosa, eu não tenho saco de fazer as coisas, eu não tenho paciência, eu sou braba, eu sou irritada, eu não quero me mexer muito, sei lá eu, qualquer coisa, tá? Então, coisas assim que não são bonito de ser, eu não sou ativa, eu não sou inteligente, sabem que o padrão da sociedade gosta muito de colocar que isso é bom se tu é uma pessoa ativa, isso é bom se tu é uma pessoa que trabalha, sabe padrões de crença, sabe? E Plutão, ele mexe muito com essas crenças passadas que nós precisamos olhar e que a gente, claro, trouxe para a nossa vida, que tudo que a gente acredita né? Que é uma lei. Então, a gente olha, sim, eu não sou tão legal quanto eu imaginava, legal, mas fazer o quê? Eu sou assim mesmo. Então, o que nós vamos fazer agora? Nesses novos acontecimentos, eu vou trazer talentos em mim. Plutão, ele também traz muito talentos adormecidos, que só se manifestam quando tem algum perrengue, né? Que daí eu tenho que trazer esse talento para resolver a situação, tá? E é isso que vai acontecer, tá? Então, a nível coletivo, né? A nível pessoal, a nível familiar, né? Nós vamos ter mais clareza das nossos vários talentos, para que a gente comece a olhar o mundo não só de um viés, né? Que é o viés material, né? Porque principalmente eu não estou falando para quem tem, nem especificamente para quem não tem, para todo mundo, porque são desequilíbrios. O negócio é o desequilíbrio, que é a doença. A doença está no desequilíbrio. Para que a gente veja isso e coloque aquele peso a mais, o peso no sentido de valor, para aquilo que realmente nos traz alegria, né, e vitalidade do espírito. Porque tudo começa no mundo das causas, que é no mundo do espírito, que é trazendo bem para a nossa prática aqui, que é aquela sensação gostosa que a gente tem, né? Eu vou dar um exemplo bem meu, tá, aqui, tá, gente? Vou me abrir aqui para vocês, né? Sempre quando eu vou dar uma aula, né? Faz parte de mim, eu sou assim, né? E eu fui com o tempo entendendo, né? Eu fico numa ansiedade, eu fico mexe muito assim comigo, né?
eu fico, né, com a expectativa, né? E isso é bom, porque isso me traz uma formiga, me dá uma motivação, né, legal. E às vezes acontecem situações, porque sempre quando a gente tem a gente sai um pouco do equilíbrio, né? Nesse sentido de um pouco ansiosa, um pouco fica mais agitada e tal. O que acontece? Às vezes, essa energia, ela te traz alguns desafios. Exemplo, hoje eu me atrasei um pouquinho, né? Às vezes o computador não funciona. Acontece, vai acontecendo coisas. Que são as oposições, para te segurar, para dizer, não vai, né? Para te provocar, uma provocaçãozinha, né? E aí, se tu não sabe de verdade que é isso que tu quer, que é isso que te faz bem, porque isso me faz muito bem, senão não estaria aqui com vocês. Eu amo ensinar, né? Adoro ver o mapa, adoro ajudar as pessoas. Ensinar para mim é um prazer muito grande, né? Mas às vezes acontece os desafios, né? Acontece as oposições que eu preciso superar. Então, se eu não soubesse disso, né, eu desistia. E daí o que ia acontecer? Eu ia achar que eu não consigo, eu ia achar, não, eu acho que isso aí não é para ser. Não. São as oposições que nós temos. É aquela coisa do um bom marinheiro só aprende, né? E só é bom porque ele passa por desafios, ele supera. Então, nós estamos num momento disso, tá? Espiritual muito forte, tá? No sentido de saber que nós temos saber aquilo que realmente nos move, né? Move o nosso espírito, que nos dá alegria, que nos dá esse prazer, mas também saber que existe um outro lado, né? Que é o passado, que pode nos dar uma brecada, né? Que a gente não confunda isso com incompetência, com falta de capacidade, entendeu? Com coisas que não são verdade, tá? Então, eu deixo aqui para vocês agora, vamos terminar mesmo, tá? Essa reflexão sobre as eclipses, né? E cuidado com sensacionalismos, tá, gente? Tudo aquilo que a gente põe o olho, né? Tudo aquilo que a gente começa a se envolver e se nutrir, porque isso entra dentro da gente, né? E se você sente que faz mal, é claro que vai ter que sair de você, né? Então, tudo que entra, sai. A gente sabe do corpo, a respiração diz isso. Então, procurem se nutrir de coisas boas. Não importa se o mundo tá muito ruim, se todo mundo está ruim, se em volta de ti tem coisas ruins, todo mundo tem. Mas procure se alimentar de coisas boas, principalmente na internet, de coisas que te façam bem. Tá bom? E atenção com as emoções nas eclipses, tá? Sempre as emoções vêm para fora. Muita respiração, muita meditação. Se não quer meditar, fica quietinho, né? Procura relaxar. E a respiração é uma coisa simples e a gente esquece de fazer. Atento para o ritmo, principalmente essa fase, tá? Agora vai entrar touro, vai também ficar forte, tá? Depois de um tempo que a coisa começa a dar uma amainada. Então, procurem cuidar o ritmo. Inspirem e expirem, tá? Pelo nariz, no mínimo 3 vezes, lenta e profundamente. Eu só de falar, eu já fico mais relaxada. Tá bom, gente? Não esqueçam disso. É simples. Vocês não vão gastar nada, tá? Pelo contrário, vão ganhar mais energia. Um beijo. Até mais. Eu tô lembrando,
curso de astrologia para terapeutas, abertas inscrições já, até o dia 30 agora de abril, né? Porque eu começo dia 3 de maio, eu começo esse curso. Procurem se informar e entrem em contato pelo celular, pelo WhatsApp, enfim, eu tenho aí no Instagram lá as informações, tá bom? Um beijo bem grande e boa eclipse. Curtam a eclipse.